Assista agora o programa Angelita e Cia, com a Angelita Silva. Boa noite, dia 15/8/2023. Já estamos aí, gente, no meio do mês de agosto. Passando muito rápido mesmo, né? Bom, quero falar a respeito, vou começar falando a respeito do evento que nós tivemos na sexta-feira em Maringá, no Clube do Vovô, que foi o Miss Melhoridade Maringá, né? Que lá nós tiramos a rainha, né? A Miss Maringá, a primeira princesa e a Miss Simpatia. Tava um evento muito bonito, né? As mulheres estavam lindas, as candidatas eram lindas e eu digo que foi um evento maravilhoso, apesar de, né, a gente não ter conseguido contar com a presença dos secretários, embora tenham sido convidados, né, gente? Foram todos convidados, né? A gente deixou convite para que eles fossem ao evento. Enfim, eles não compareceram. Como, né, eu acho que não se interessaram pelo evento, mas enfim, né, a gente sente por isso, porque era um evento grande para Maringá, porque era uma forma de estar elegendo as candidatas representantes do município de Maringá. E, enfim, né, acho que cabe a responsabilidade de cada secretário, né, que foi convidado e não foi, também não levou ninguém, com certeza. O pessoal da terceira idade, se tivesse sido levado, eles iriam, tenho certeza disso. Mas, enfim, né, é lamentável, eu acho triste, né, que a gente veja que os secretários não tenham tanta vontade de trabalhar e não tenha tanto interesse em trabalhar em prol da terceira idade e levar eles para os eventos, né? Até porque era um evento dentro da cidade, representando a cidade de Maringá. Mas cada um é cada um, né? Enfim, agora, dia 25, vamos ter novamente outro evento, que é a Miss Melhoridade Regional. É um evento onde vai estar essas Miss que ganhou de Maringá, vai estar representando o município de Maringá, juntamente com mais 8 municípios. Então, são 9 municípios que vão estar com as suas candidatas, trazendo o nome das suas cidades, representando a nível regional. Então, você que é do seu município, que tem as suas candidatas, venha para torcer por elas, né, gente? Venha torcer pela sua cidade, porque isso é muito importante. É uma forma de estar divulgando a sua cidade, mostrando que a sua cidade tem, o trabalho que vocês têm feito, né, pelo pessoal da terceira idade. Toda cidade que tem representantes, né, que tem as candidatas que são representantes do município, é importante porque mostra que as cidades estão trabalhando para levar esses eventos para o pessoal da terceira idade. E isso é muito importante, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para estar no Clube do Vovô, lá na Avenida Laguna 1812, em Maringá, no dia 25/8, dia 25 agora, de hoje a 10 dias, né? 10 dias. Vocês ir lá no Clube do Vovô, prestigiar esse evento, que vai ser um evento bem grande, contando com mais 9 municípios, né, gente? E, claro que para você obter reservas, né, que a gente já vai estar fazendo reserva dos municípios, né, para o pessoal dos municípios que vem. Então, para você que é daqui da nossa região, aqui próxima, que são de Maringá, que quer ir com sua família prestigiar esse evento, você pode estar pedindo para a gente fazer reservas por telefone, tá, gente? Porque senão, no dia, vai ser meio complicado por conta da quantidade de pessoas, né? Mas isso que importa, né? Eu acho que vai ser um evento grande, a gente tem trabalhado muito para que seja um evento bonito, um evento elegante, com boa decoração, enfim, né? Lá nós contamos com a presença do vice-prefeito, né, do Edson Escabora, da esposa, né? Ele esteve presente no evento. Então, a gente agradece, né, a presença dele lá. E
Claro, vou dizer de presença de outras pessoas que estiveram com a gente, né, empresários também, como o Evandro Oliveira, da Unifama, que esteve com a gente, o Neres, da Neres Imóveis, também que esteve com a gente, que é empresário aqui de Sarandi, né, o Marcelo San, que é empresário de Maringá, também esteve com a gente, a Oral Time, é uma empresa odontológica de Maringá, também esteve lá no evento. Então, a gente agradece a participação de todos os empresários que se fizeram presentes, né? Inclusive, o Alfredo Pérez, também, que é empresário aqui de Sarandi, o Valdo e a Eva, que são de Apucarana, a Gitana, que é de Managuari, né? Então, que trabalha na supervisão operacional da Oral Time. Então, a gente fica feliz, gente, que as pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Então, eu quero de coração agradecer a todos que se fizeram presentes lá na sexta-feira. E já convidar para o dia 25 estar novamente com a gente, né? Bom, quero falar também, domingo foi dia dos pais, quero desejar a todos os pais um feliz dia, né? Porque pai é todo dia, né, gente? Domingo era um dia especial para estar com a família, para se reunir, tudo. Mas pai é todos os dias, né? Pai não tem um dia específico. A partir do momento que é pai, pai é a vida toda. Então, todos os dias são dia dos pais. Então, parabéns a todos os pais. Deixa eu mandar um beijo aqui para Milene Filho Lourenço, que está ligadinha. O Jade Moreno, lá de São Paulo, também, cantor, está ligadinho. Adriana Moreira está ligadinha com a gente. O Miguel Gustavo, lá de São Paulo, também está ligadinho. Boa noite para você. Parabéns pelo seu programa. Muito legal. Gosto muito de curtir seu programa. Sucesso sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Vocês também. Você, a tua família, Miguel. Tudo de bom para você. Pessoal, hoje eu quero tratar de um tema que eu acho muito importante, que é falar a respeito da questão do assédio moral, né? Quando nós falamos sobre o assédio, gente, nós temos que ter em mente que assédio pode ser configurado como qualquer condutas abusivas, né, exagerada por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, por gestos escritos que podem trazer danos à personalidade, a dignidade ou integridade física ou psíquica de uma pessoa. Por em perigo, a questão o emprego, né? Então, nós podemos falar sobre isso, gente, de uma forma que, quando nós falamos a respeito do assédio, muitas vezes a pessoa classifica que assédio é só o sexual, é só aquele assédio em que a pessoa está assediando a pessoa sexualmente. Gente, não é. Assédio tem 4 classificação, que existe o assédio moral, o assédio sexual, o assédio o assédio do trabalho, né, que a pessoa no âmbito do trabalho dela, e existe também o assédio, que é aquele assédio da perseguição, gente, aquela pessoa que fica stalkeando a outra pessoa. A pessoa fica em função de vigiar a outra pessoa, ficar vigiando aquela pessoa, controlando o comportamento, os atos dela, com quem ela fala, com quem. Então, esse tipo também é caracterizado como assédio. Nós não temos o direito, né, de ficar, como se diz assim, controlando a outra pessoa, perseguindo uma outra pessoa, porque isso também é assédio. Quando nós falamos em assédio, a questão nós temos que aprender a nos proteger contra isso. Mas os assédios mais comuns são o assédio sexual e o assédio moral. Esses são os mais comuns no nosso meio, gente. Quando nós falamos nesse assédio no trabalho, que é o assédio moral no âmbito trabalhista ou sexual no âmbito trabalhista, isso acontece muito. É mais comum do que nós pensamos, gente. Como, por exemplo, tudo que caracteriza assédio moral no trabalho, por exemplo. É considerado quando acusar o trabalhador de erros que não existem de fatos. Por exemplo, você ficar cobrando demais uma pessoa ou
desfavorecendo o trabalho dela por meio de críticas que não existem, né? Isso é uma forma de estar assediando a pessoa. Forçar a pedir o empregado a pedir demissão. Gente, isso acontece muito. É aquela história, digamos assim, se você quiser, você que peça as contas. Fica meio que obrigando a pessoa a se demitir para que não seja pago os direitos trabalhistas que ela tem, né? Então, isso acontece muito também, gente. Isso, infelizmente, acontece muito. Que é a pessoa estar no ambiente de trabalho e ela ser forçada a pedir a conta para que a empresa não tenha que pagar os direitos trabalhistas dela, né? Porque quando pedimos as contas, nós perdemos alguns direitos. Impor metas abusivas ou de difícil atingimento. Por exemplo, o vendedor que é cobrado que ele tem que vender uma quantidade que é muito, ou seja, que é uma quantidade improvável para ele atingir, de metas, de venda. Ou seja, isso é uma forma de estar assediando o funcionário, né? Xingamentos, agressões verbais, entra a questão das brincadeiras ofensivas e constrangedoras, as humilhações públicas ou até mesmo quando privadas, né? Ameaça de punição, a demissão e a questão do assédio sexual no trabalho, gente, é aquela questão em que a pessoa, para ela ter um cargo, o chefe sempre está lá fazendo uma proposta. Por exemplo, se você sair comigo, eu te coloco em tal cargo. Se você fizer tal coisa, eu te coloco em tal departamento. Gente, isso é assédio sexual, tá? A pessoa não tem o direito de colocar a tua posição, né, profissional em trocas de favores sexuais, né, gente? Então, quando isso acontece, é assédio. E isso também é muito comum. É muito comum. Eu falo que, infelizmente, gente, as mulheres são as que mais sofrem no ambiente de trabalho com os assédios. São as mulheres. Mas, olha, digamos assim que 85% dos casos, as mulheres sofrem assédio no trabalho. Mas 15% homens também sofrem. Às vezes, acontecem de mulheres, patroas, assediarem seus funcionários. Então, isso também acontece. É uma minoria, é uma quantidade menor, mas, infelizmente, também acontece. Então, não é uma coisa que é aleatória, que acontece só com as mulheres. Tem homens também que faz denúncias exatamente porque eles também sofrem por esse tipo de situação, né? E claro que a pessoa tem que denunciar mesmo, né, gente? A pessoa precisa denunciar para que isso pare. Bom, deixa eu mandar aqui um alôzinho para a Nica Lala, para o Marcelo San, que tá ligadinho. Marcelo San, como eu disse, né, gente? Ele que estava lá no evento, né? Ele que foi uma pessoa que estava lá, nos deu apoio muito grande. E a gente agradece muito. A Naila Karina tá ligadinha, o Joaquim Brasileiro, o Ayrton Alves Pereira tá ligadinho com a gente. Que maravilha, né? Sejam bem-vindos, deixa seu like e compartilha o meu programa com seus amigos. Exemplo, vou falar um pouquinho aqui a respeito dos exemplos e de práticas sexuais assediadoras. Situações em que o assédio sexual que existe, por exemplo, são as insinuações maliciosas sobre atributos físicos, aqueles elogios, sabe, aqueles elogios fora de hora, né, falando relacionado ao corpo da pessoa, elogiando as pernas, os seios, o bumbum, enfim, esse tipo de comentários e de elogios é desrespeitoso, né, gente? No ambiente de trabalho, isso soa como isso soa como assédio sexual no ambiente de trabalho. Falamos também da questão dos diálogos, as conversas indecorosas sobre sexo no ambiente de trabalho,
também, que às vezes a pessoa está trabalhando, a pessoa chega lá e começa a falar algumas coisas picantes, algumas coisas. Isso é assédio, gente. Isso é assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso precisa ser denunciado, né? Porque isso não é uma coisa que pode acontecer e deixar que isso vá se disseminando, né? Convites para encontros. Por exemplo, uma pessoa chega lá no funcionário e convida para sair no ambiente de trabalho, como comentáriozinhos meio maliciosos, né? Piadinhas, conta piadinhas meio obscenas, começa a fugir do trato do trabalho e entra esse tipo de conversa. Ou partilhar imagens, né, de sexo explícita ou não no grupo de trabalho, isso também é assédio. Você tem um grupo de trabalho, você está lá, você tem outros colaboradores que estão lá. De repente, começa a vir fotinhos pornográficas, comentários pornográficos, enfim. Isso é assédio, né? Isso nós temos que combater esse tipo de atitude. Quando a gente fala do olhar lascivo, gente, é aquele olhar malicioso, aquele olhar que a pessoa olha despindo a outra pessoa. Esse também é um olhar e é um comportamento de assédio, né? Isso é um comportamento de assédio. Propostas sexuais impertinentes, né? Como uma forma de favorecer você por determinado cargo em favores sexuais, trocando por favores sexuais. Então, esse tipo de coisa é assédio, né? Isso é assédio, esse tipo de comentário, aquela coisa da pessoa chegar, ficar encostando muito, relando muito na outra, é uma forma de estar assediando a outra pessoa no ambiente de trabalho dela. Então, esse tipo de coisa a gente precisa estar atento. Chantagem, né, que faz troca de benefícios ou gerando prejuízos para outra pessoa. Ou intimidar a pessoa através de ameaças, tipo assim, se você não sair comigo, você vai perder teu emprego, ou se você não fizer tal coisa, você vai perder teu emprego, ficar ameaçando a outra pessoa, né? Então, isso também. Humilhar a pessoa ou constranger ela perante outros profissionais, também, né? É muito, né? Isso também é um tipo de assédio. Trocar ou passar a mão sem autorização, ficar pegando, é o que eu disse, puxar pela cintura, fazer elogios, sabe, aqueles elogios, assim, impertinentes, fora de hora, né? Então, assim, esse tipo de coisa não pode. Ou pegar a pessoa, beijar, abraçar meio à força, né? Então, esse tipo de coisa é assédio. Então, tudo isso é uma forma de estar caracterizando o assédio dentro do ambiente em que a pessoa está, né? Não precisa nem ser só no trabalho, né? Em qualquer ambiente que a pessoa faça esse tipo de comportamento, é uma forma de estar assediando a outra. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de assédio, um pouquinho de cada um desses tipos de assédio, mas eu vou pedir os comerciais e a gente volta. Antes disso, gente, vou agradecer aqui a presença da doutora Cíntia, que é advogada, que está aqui no estúdio, né? Ela veio para o programa do Jota, está aqui também, ela que é uma pessoa que tem... eu vou trazer ela para falar um dia sobre esse tema aqui, porque ela tem toda... Para participar do programa, exatamente, para falar sobre esse tema um pouquinho e esclarecer sobre a questão do assédio, porque ela é advogada, ela pode falar isso com propriedade, gente. Já já eu volto. Sarandi agora tem uma das melhores franquias em implantes dentários do Brasil. A Oral Unique Sarandi, com uma equipe experiente, equipamentos de última geração, oferecendo o que há de melhor em implantes dentários. Venha cuidar do seu sorriso com a Oral Unique Sarandi, na Avenida Deputado Bursari Neto, número 121. Agende sua consulta agora mesmo e surpreenda-se com a excelência em atendimento e cuidado que somente a Oral Unique Sarandi pode oferecer. Não fique sem sorrir. Agende já. Vem aí! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Vai ser em Maringá, Paraná. Dia 25 de agosto, às 20 horas. Venha você prestigiar e torcer pela representante da sua cidade. Concurso Miss Melhor Idade Regional. Valorizando e mostrando o talento e a beleza da mulher da terceira idade de toda a região. Não percam! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Dia 25 de agosto, às 20 horas.
horas. No Clube do Vovô, Avenida Laguna, 1812, Vila Operária, Maringá, Paraná. Legal. Gente, voltei aqui, e inclusive tô com a doutora Cíntia aqui, e ela veio para trazer alguns recadinhos para a gente, falar um pouquinho, porque ela é secretária da assistência social aqui do município de Sarandi. Então ela tem alguns recadinhos, ela tem algumas coisas para falar para a gente, porque está movimentado, está trabalhando muito. Boa noite, doutora Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite, Angelita. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder participar e esclarecer para a população o que vem acontecendo no município, né? Muito bom. Então, passa para a gente o trabalho da assistência hoje, né? Que a gente sabe que é um trabalho fantástico, porque abrange não só o idoso, mas pessoas em situação vulnerável, até mesmo crianças, né? Vocês atendem até mesmo as crianças em situação vulnerável, assim, que precisa de atendimento. Como que está esse trabalho hoje aqui dentro de Sarandi? Exatamente. Nós possuímos vários equipamentos, né? Tem os CRAS, que atendem as pessoas, tem o Cadastro Único, tem o CREAS, tem o CRAM e tem o PAIM também, que é a Casa de Acolhimento de Crianças. Mas, assim, o mais importante até, o que eu gostaria agora de compartilhar com a população é sobre o Cadastro Único e a importância do CAD Único para nós. Estamos fazendo um trabalho de recadastramento das pessoas, Angelita. Hoje as pessoas, para receber os benefícios do governo federal, como a Bolsa Família, o acesso ao leite para as mães, o BPC também, que é para pessoas idosas e pessoas deficientes, elas precisam sempre estar atualizado o seu cadastro único. E hoje a gente está com bastante problema que muitas vezes as pessoas trocam de endereço, trocam seu número de telefone e não atualizam o seu cadastro. Então ela corre o risco de ser suspenso, ser bloqueado e até mesmo perder os seus benefícios que o governo os dá. Olha isso, interessante, gente. Olha a importância de manter esse cadastro atualizado. Quando a pessoa muda de endereço, por exemplo, ela deve ligar lá ou ela é melhor que ela vá lá? Não. Eu acho assim, olha, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, para a população colocar em mente assim, sempre que se muda o salário mínimo, é obrigado a fazer a atualização do seu cadastro. Então, veja bem, em março, por exemplo, a gente sabe que janeiro, fevereiro aí muda a questão do salário mínimo. Quando o governo Lula até inclusive entrou, era 1.301 e ele logo em seguida mudou para 1.320, o salário mínimo. Então toda vez que há essa mudança, o ideal é que a pessoa atualize o seu cadastro. Então todo ano ela deve atualizar o seu cadastro, mesmo que as informações sejam as mesmas. Então independente, vamos dizer, eu não mudei de endereço, não mudei meu telefone, mas eu tenho obrigatoriedade de sempre atualizar o meu cadastro, para mim não perder, não ter o problema de suspensão de benefício. Diferente do BPC, por exemplo, que é o benefício continuado, de prestação continuada, como o do idoso, né? Lógico, tem os critérios da lei para você fazer jus a esse benefício, mas a cada 2 anos você é obrigatório fazer este recadastramento, atualizar os seus dados, porque você pode perder o teu benefício. Questão de endereço, que nem você me falou, por exemplo, eu estou num endereço e aí eu me mudo desse endereço e vem outra família nesse endereço. E aí pode ter divergências de cadastro, porque às vezes aquela família que entrou naquele endereço também recebe algum benefício. Então o governo vai acabar cortando os dois. Porque hoje o governo, não é igual antigamente, era tudo fácil, né, Jota? Aqui, o Jota está aqui no estúdio com a gente. Era tudo fácil. Hoje não. Hoje as informações são muito rápidas, devido à internet, devido a gente hoje ter uma vida muito ativa, né? Em questão de... A internet é muito rápida. Então, quando hoje uma pessoa falece, automaticamente já o CPF dela é dado baixa, o INSS já fica sabendo, lá quando o cartório coloca, então já se distribui para a rede. Antigamente, não. Eu sou uma advogada já faz tempo, que eu atuo, inclusive, na área de família, né? E aí, antigamente, se falecia uma pessoa, você tinha que ir até o INSS e informar, por exemplo, que ela tinha falecido. E você tinha que ir até a Receita Federal informar da baixa no CPF. Hoje não, hoje é tudo feito automaticamente.
Muito legal, né? Eu acho assim que isso é uma coisa que a gente tem que falar, divulgar bem, né? Sim. Então, a necessidade para que a pessoa não perca esse benefício, para não dar, para não ficar endereços iguais quando a pessoa muda, é exatamente isso. Até para não prejudicar a pessoa que tem o benefício e a outra que também recebe, né? Porque uma o governo outra coisa também muito importante é que hoje se está exigindo, por exemplo, a tarifa social de energia, a Copel. Hoje, para que você consiga também esse benefício, você tem que estar com o teu cadastro único lá atualizado. Senão você também não tem esse benefício, né? A carteira do idoso para estacionamento. Hoje, necessário que se faça também o cadastro único para você ter essa carteira do idoso de estacionamento. O acesso ao leite para as mães que precisam, necessitam de pedir o leite, por exemplo, entrar na fila, ela precisa ter o cadastro único. Olha isso, gente. Isso é uma coisa importante que a gente está falando, que ela está trazendo aqui, uma notícia importante. Você que mora, de repente mudou recentemente de endereço, mas não foi atualizar o seu endereço, vai lá, leva certinho o teu endereço, atualiza para que você não venha a correr o risco de perder os benefícios que você recebe. Porque esses benefícios nós sabemos que ajuda a família, né? Nós sabemos que esse benefício vem e ajuda na renda familiar. Exato. Lembrando que o Cadastro Único de Sarandi, no novo endereço, antes era na Avenida Maringá, hoje ele está na Rua Taí, 777, onde era o antigo registro de imóvel de Sarandi. Aí, gente, olha, mudou de endereço, mas tem lá, que eu passei na frente ali, na Maringá, e tem lá explicando que mudou de endereço. Então, mas é importante que as pessoas tenham isso em mente. Se você recebe qualquer tipo de benefício, você tem que manter esse cadastro muito certinho, atualizado. Vai lá, procura, fala com as meninas, né? Porque isso é importante para que você não venha a perder. Normalmente, se acontecer da pessoa perder, é mais difícil conseguir fazer cadastro novamente. Hoje, na verdade, ela vai entrar numa fila novamente, fazer um agendamento e começar tudo de novo, a documentação, para ela daí chegar a ter de novo o seu cadastro único. Quando a gente fala, por exemplo, no BPC, era interessante explicar para as pessoas que se trata daquela lei do LOAS, né? Aquela pessoa que ela ficou idosa, ela tem uma renda per capita baixa, familiar, ela nunca contribuiu para o INSS, o governo dá esse benefício que é o BPC, né? Que todo mundo conhece como LOAS. Aí, gente, olha isso. Também muito importante. Isso é uma coisa que a doutora veio aqui para esclarecer e é importante que a população saiba e tenha consciência dessa responsabilidade. Porque se você tem o benefício, recebe e você muda de endereço, não atualiza e perder esse benefício, você volta, ter que montar um processo e volta para o final da fila. Aí demora meses, né, até conseguir chegar novamente e poder atualizar e ver a necessidade dessa família voltar a receber. Então, para você não perder, continua fazendo atualização certinho, procura o pessoal lá da equipe, porque tem uma equipe pronta para atender. Exatamente. Né? Inclusive, o nosso prefeito agora disponibilizou, nós contratamos uma empresa de cadastradores, né? Porque, como todos sabem, eu sempre brinco assim, eu falo assim, nossa, eu detesto escutar que diz que servidor não trabalha, servidor público. Isso é uma calúnia muito grande, porque, na verdade, nós temos uma demanda muito grande com um pouco efetivo. Nossos servidores trabalham muito. Então, como a demanda é muito grande, hoje se contratou uma empresa de cadastradores. Muito bom isso, legal a gente saber, porque às vezes as pessoas pensam assim, que dentro da instituição que vocês trabalham normalmente, tem uma equipe lá, e é bom que você tenha uma pessoa que faz esse cadastro, porque vocês têm muitos outros tipos de atividade para fazer. Exato. Né? Não pode ficar, porque daí você passa por alguma sindicância também, de repente, algum tipo de família que tem que receber algum benefício especial, por exemplo? Sim, nós temos temos equipes, várias equipes em Sarandi que possuem o psicólogo, o assistente social, que é de suma e extrema importância, que faz as visitas nas casas. Porque muitas vezes, por exemplo, o idoso é acamado. Então, vai alguém lá, a pessoa pode ir lá fazer o cadastro?
Pode, desde que ele seja o representante legal. Mas muitas vezes ele não é legalmente o representante. Então, o que, que acontece? Vai lá, passa o endereço, a equipe vai da assistência, faz a visita, vê as condições daquele idoso, daquela pessoa deficiente acamada, que há necessidade de fazer o cadastro e depois dessa visita é feito. Para esse cadastro, doutora, entra algum tipo de medicação especial? Não. Aí você vai entrar na esfera de saúde. Aí o secretário de saúde é o Márcio Manuel. Tá. Daí é isso que eu queria aí saber. Aí a parte daí de saúde. Tudo que envolve questões de medicação, fralda, até mesmo leite, dependendo, porque esse acesso que eu falo do cadastro único de leite é de crianças de 0 a 3 anos. Entendi. Tá? Não é então, leite especial quando de recém-nascido. não, agora quando é um leite especial, que é uma dieta, na verdade a gente não fala leite, a gente fala dietas. Quando tem dietas especiais ou medicações, aí então tem que se procurar a Secretaria de Saúde. É outro tipo de fralda, cadastro, né? Tudo que envolve essa parte, a saúde. Então, hoje, a assistência, ela tem uma parceria com a saúde, né? Porque muitas vezes a equipe vai, faz aquela primeira visita, a nossa equipe, e depois é passado para a equipe da saúde para visitar na questão de medicação, de fralda ou que houver outra necessidade. Certo. Olha isso, gente. Isso é bacana, a doutora explicando isso aqui para você entender que você pode ir lá, fazer esse cadastro, né, manter esse cadastro atualizado. Em caso de pessoas que não tenham condições de ir, uma pessoa idosa, acamada, uma pessoa que tem uma necessidade especial, que não tem condições de ir, pode ir lá, que daí uma equipe vai destinada para atender esse idoso lá, vai chegar lá, vai ver a necessidade que precisa e vai encaminhar para o órgão que é necessário. Vai fazer o trabalho, no caso da assistência, que é fazer esse cadastro para a pessoa poder receber os benefícios que é necessário. Doutora, outra coisa que eu te ia perguntar a respeito da assistência. A assistência social, nós sabemos que ela abrange, né, vários segmentos, assim, não é só a parte alimentar, né? Não é só... É uma secretaria importantíssima, né? Porque ela que faz essa parte social de colocar as pessoas, englobar num nível... Nós temos o programa hoje, por exemplo, né, que é o de convivência da vida ativa, né, que daí você trabalha especificamente com os idosos. É um dos exemplos. Até tivemos aí recentemente um baile, um almoço para nossos idosos do município que devidamente cadastrados dentro do município como famílias vulneráveis, tá? Como idosos vulneráveis. Também temos o trabalho do CIAPS, que tem uma equipe maravilhosa, que é o contraturno do município. Hoje a gente conta com 111 crianças do município no contraturno da escola, né, que também faz um excelente trabalho com o CIAPS. Faz um reforço escolar. Exato. Aí lá eles chegam, tem as oficinas, onde eles têm alimentação, né, eles recebem um almoço, porque são um contraturno da escola. Então a criança, ela vai de manhã, por exemplo, para a escola e à tarde ela vai para o CIAPS, ou vice-versa. Mas lá conta com alimentação, com professores, educadores, com assistente social, com psicólogo que dá todo o suporte. Olha, eu acho esses projetos, eu acho fantástico, porque muitas vezes as pessoas não têm noção que dentro do município tem cada projeto interessante, importante e bonitos, né? Porque eu falo que usa-se muito, né, o pessoal que tem que trabalhar, é um trabalho afinco, né? Para você pensar que você tem que cuidar dessas crianças de uma forma diferenciada, né? Porque elas vêm... Mas assim, sabe o que é importante também que a população tenha consciência? Por exemplo, o idoso que a assistência social tem que dar suporte é para aquele que não tem ninguém por ele, não tem família, né? Porque muitas famílias, infelizmente, quando a equipe da assistência vai fazer as abordagens, elas abandonam seus idosos. E isso é muito triste, porque eu sempre lembro de um ditado muito... Eu perdi minha mãe recentemente para o câncer, faz 3 meses, e ela sempre falava assim, olha, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, ponto. Não se eles... Para que prolongue seus dias na terra. Não se eles forem bons para você. Então, assim como tem o abandono do incapaz, do menor, o idoso também é amparado pela lei do idoso. Não é só o ECA, a criança, né? Nós também temos a lei que ampara o idoso. Então, os filhos também têm que ter a consciência da obrigação com seus pais, né? E essa obrigação não tem que só de vir da lei, tem que vir da sua moral também, da sua concepção, né?
Então, hoje a gente tem que ter, a população tem que ter consciência, sim, que, por exemplo, o idoso, ele tem família, ele tem filhos, né? Eu já entrei com ações que os filhos tiveram que pagar alimentos para os pais. Assim como os pais não são obrigados a pagar para os filhos, né? A mesma coisa. Os valores são os mesmos. Então, hoje a gente tem bastante problema, né, com isso, sabe? A verdade, eu acho que, de certa forma, satura um pouco o ambiente, porque se, de repente, muitos idosos têm, seus filhos têm, né, família, então acaba sobrecarregando o sistema por casos que não precisa. Exatamente. Porque seria para atender o idoso que nunca se casou, que nunca teve filhos. Exato, né, ou que é sozinho, né? Que não tem ninguém por ele. Familiares, né? Exato. Exato. Verdade. E é isso que a população tem que ter em mente. Por exemplo, agora a gente passou moradores de rua, né? Nós temos uma equipe excelente lá do CREAS que faz a abordagem, moradores de rua. Mas a Constituição Federal não pode ferir seu direito de ir e vir. Então, por exemplo, hoje o município tem um convênio com o Coração Eucarístico. Lá a gente disponibiliza de várias vagas para pessoas até 59 anos que querem voltar à sociedade, né? Então, disponibiliza. Mas os moradores não querem ir. E nós não podemos obrigar. Então, a gente recebe muita denúncia. Olha, tem um morador de rua aqui na minha calçada, vocês têm que vir aqui e tirar. Só que, infelizmente, a gente é vetado por lei também. Porque a gente não consegue ir lá e, assim, coercitivamente, obrigatoriamente tirar ele de lá e levar para outro lugar. A pessoa tem que querer ir. Então, a gente se esbarra também na lei. E, às vezes, a população não entende isso. Então, é bom que as pessoas entendam que não é porque a gente não toma muitas vezes a equipe providência, porque tem pessoas que são figurinhas conhecidas nossas, que tem família no município e ele não quer ir para a casa dele. Esses dias eu recebi uma denúncia na assistência de um senhorzinho que ele vai lá e ele revira o lixo para comer. Mas ele tem família, a gente tem o cadastro dele e ele não quer ir para casa. E ele quer ficar lá comendo a comida do lixo. O que a gente faz? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu vi recentemente, em Maringá, está tendo esse problema lá no albergue, né? O pessoal fica lá e eu vi gente comentando, falando a respeito. Aí me falaram exatamente isso, só que eles não querem sair de lá. Eles não querem ser inserido lá na família novamente, então nós não podemos obrigar uma pessoa. A pessoa é lúcida, nós não podemos catar ela na marra e levar ela contra gosto, porque não é assim que funciona. Exato. A lei não permite isso. Né? Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Você vê a pessoa lá na rua, não é porque a assistência não faz nada, a prefeitura não liga, ninguém liga. Não, não é assim. Né? Exato. Não pode ser catado na marra e levado. Né? Então, não tem como. Né? Não tem como. Até porque daí nós que respondemos criminalmente. Sim, exatamente. Até por fazer isso. Né? Lógico. Então, mas é que a população ela não é esclarecida para entender que a prefeitura não pode, né, catar uma pessoa na marra e levar ela para colocar em determinado lugar. Não é assim que funciona, né? Então, nós temos que respeitar o direito de ir e vir das pessoas. Sim. Né? Nós não podemos Então, Angelita, eu assumi assistência há 40 dias, eu era secretária de administração. A nossa primeira-dama do município, a Lúcia, saiu da assistência, né, por problemas até de saúde. E eu assumi o lugar dela. É bem difícil, assim, a gente dar continuidade. Ela tinha já esse trabalho de convivência com os idosos. E por que agora a gente está podendo fazer e antes não fez? Porque, infelizmente, a gente tem que lembrar que a gente teve a pandemia. Então, tudo que a gente não podia reunir, né? Você não podia reunir os idosos, você não podia reunir com as crianças, você não podia ter eventos. Lembrando que hoje mesmo eu recebi notícia que uma pessoa está com Covid. Você viu que todo mundo já esqueceu do Covid, mas ele está aí. Ainda tem, né? Ainda casos. tem. Assim como veio aquela gripe, né, da influenza, lembra? Teve a gripe. As pessoas, assim, o brasileiro esquece rápido, né? Mas agora, no momento, é que a gente está podendo retomar os projetos que a nossa primeira-dama tinha iniciado. Exato. E quando a gente vem com transição de governo também, muda essa questão da economia, até que eles organizam a questão da economia, né, para distribuir para os municípios também, né? Sim. Então a gente tem que entender que, claro, teve a pandemia, depois mudou de governo e agora tem mudou novamente o governo durante esse período.
Claro que com isso a gente sabe que tem uma dificuldade, né, da econômica até acertar, até colocar na linha, né? Sim. Mas agora eu acredito, né, doutora Cíntia, que a senhora estando à frente, né, da secretaria agora, tem um conhecimento vasto nessa área, né, nesse ramo, e vai fazer um belíssimo trabalho pra gente, vai fazer um... Assim eu espero, né? Que a gente tem que sempre tentar melhorar e se aprimorar, né? Independente até da advocacia, lógico que ajuda muito a gente. O fato de você ser conhecedor da lei, ser estudioso da lei, sempre ajuda muito. Mas você sabe que todos os dias na vida da gente a gente tem uma experiência nova e a gente está aprendendo. Sempre aprendendo, né? Primeiro porque trabalhar com pessoas a gente é um desafio sempre, né? Com certeza. Sempre é um desafio. Mas quando precisar de mim para esclarecimento, direito de família e sucessão do nascimento à morte é a minha praia. Aí, ó, muito bacana, bom saber disso. Gente, eu vou pedir os nossos comerciais e já eu volto. Bom, então enquanto ele prepara ali os nossos comerciais, mas eu vou deixar assim, doutora. Quando a doutora tiver alguma coisa para falar, importante para estar falando, tá vindo falar, porque eu costumo dizer que Sarandi tem muita coisa bonita. Na verdade, nós temos um vasto campo para conversar, né? Quando se fala em assistência, vulnerabilidade, tem tanta coisa, tem cesta básica, como que funciona, como não funciona, tem muita coisa. Mas, assim, o importante hoje mesmo, o recado que eu vim dar hoje é que procurem o cadastro único, atualizem seu cadastro, não perca seus benefícios. Exatamente. Olha, isso é importantíssimo, não deixa de ir lá, de atualizar seus dados, porque isso é muito importante e faz com que você não tenha corra o risco de perder os seus benefícios. Porque normalmente quando perde, gente, é complicado você refazer o processo, volta no final da fila e às vezes demora meses. Então, se você precisa desse dinheiro porque te ajuda, então não pode perder de estar atualizado certinho para estar na continuidade ali mensal, né? Bom, vou pedir os nossos comerciais, mas já eu volto. Vem aí! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Vai ser em Maringá, Paraná. Dia 25 de agosto, às 20 horas. Venha você prestigiar e torcer pela representante da sua cidade. Concurso Miss Melhor Idade Regional. Valorizando e mostrando o talento e a beleza da mulher da terceira idade de toda a região. Não percam! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Dia 25 de agosto, às 20 horas. No Clube do Vovô, Avenida Laguna, 1812, Vila Operária, Maringá, Paraná. Sarandi agora tem uma das melhores franquias em implantes dentários do Brasil. A Oral Unique Sarandi, com uma equipe experiente, equipamentos de última geração, oferecendo o que há de melhor em implantes dentários. Venha cuidar do seu sorriso com a Oral Unique Sarandi, na Avenida Deputado Bursari Neto, número 121. Agende sua consulta agora mesmo e surpreenda-se com a excelência em atendimento e cuidado que somente a Oral Unique Sarandi pode oferecer. Não fique sem sorrir. Agende já. Gente, voltei. Olha, gente, muito importante o que a doutora Cíntia veio falar, né? Então, reforçando, se você mudou de endereço recentemente, de repente não foi lá atualizar seus endereços, vai lá no Cadastro Único, atualiza seus endereços, porque é muito importante para que você não tenha o seu cadastro cancelado, né? Para que você não deixe de receber os seus benefícios, né? Eu falo que se você precisa desse benefício, não deixa perder não, vai lá, atualiza certinho, porque todo mês vem certinho se você tiver tudo em ordem, né? O sistema, ele interpreta que se você não comparece, se você não atualiza, ele interpreta que aquela pessoa não precisa mais, não tem mais necessidade e eles cancelam, né? Então, precisa ir lá para atualizar certinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr minha florzinha, meu vasinho para cá novamente. Deixa eu voltar com a minha... Falar do meu tema novamente, né, gente? Tá falando... Bom, deixa eu falar um pouquinho da Oral Unique. Se você
não tem os seus dentes, tem falha de dentes na boca, você pode ir na Oral Unique, falar com o Dr. Renato Verri, com a gerente Ana Lúcia, e fazer um orçamento para você fazer. Dr. Renato é especialista em implante dentário. Olha, eu digo assim, hoje em dia é um atendimento moderno, rápido, fácil. Então, se você tem aquelas falhas lá e você usa aquela ponte, aqueles dentes móveis, dentadura, e tem vontade de colocar dentes fixos na boca, vai lá, fala com o Dr. Renato. Se você quer fazer uma harmonização facial, também tem lá, gente. A doutora Vanessa faz harmonização facial. Tem outra que faz harmonização facial também. Agora tem o doutor Danilo, que é o diretor clínico lá da clínica. Ele que faz a parte de avaliação, ele que faz esse tipo de atendimento. Vai lá, fala com eles, né? Porque você vai ser muito bem atendido e você vai ficar muito satisfeito com o trabalho. A Oral Unique de Sarandi fica na Avenida Deputado Borsari Neto, número 121, Sala 1, Jardim Independência. Telefone 3142-2555, né? Então, marca seu horário, marca sua avaliação, vai lá, que você vai ser muito bem atendido. Se você disser que você ouviu aqui no programa Angelita e Cia, você ainda vai ter um desconto. Vai lá. Fala lá com o Dr. Renato, com a Ana Lúcia, né, com o Dr. Danilo, e você vai ter um desconto ainda, se você disser que você ouviu aqui no meu programa, tá bom? Legal. Deixa eu continuar o tema que eu estava falando aqui. Eu estava falando, gente, sobre o assédio, né? Eu estava falando sobre a questão do assédio. Então, tudo o que... Bom, aqui eu vou falar o seguinte, qual que é o pior tipo de assédio que existe? Qual é o pior tipo de assédio? A importunação sexual, gente. É aquele crime que trata, que é o crime sexual é o crime mais grave, né? E, portanto, tem uma pena um pouco mais severa, que vai de 1 a 5 anos, né? De prisão para a pessoa que tem esse comportamento e essa atitude. Aqui diz assim, ó, o que a gente faz no caso de você estar sendo assediado no seu trabalho ou no seu ambiente? Bom, o que você deve fazer? Denunciar, gente. A denúncia pode ser feita através de canal especializado de atendimento, orientação e denúncias de assédio sexual, ou no Ministério do Trabalho, né? No caso de for do ambiente de trabalho, você pode denunciar no ambiente de trabalho. Você pode ainda ligar no 190, né, no 190, ou direto no Ministério Público, né? Então, você tem várias maneiras de você pode chegar lá e denunciar esse tipo de coisa. Basta lembrar que você precisa ter material para apresentar, por exemplo, provas, pessoas que podem contar o que está acontecendo, que viu acontecendo algo, ou se você recebeu algum tipo de mensagem nesse termo. Então, você tem que ter algo que você possa provar, ou pessoas que tenham visto esse comportamento, porque precisa de provas, né? Mas você pode fazer essa denúncia. Se você tiver as provas, você vai lá e faz essa denúncia. Vamos dizer agora que tem outro tipo de assédio, gente, que é o assédio verbal. Quando que é um assédio verbal? Como que eu posso reconhecer que alguém está me assediando verbalmente? Bom, no assédio verbal, o respeito se ausenta, né? A pessoa perde o respeito, né, gente? Não há troca e nem compreensão mútua. O diálogo é inundado de acusações, humilhações, ameaças, imposição e controle do outro. O agressor é capaz de manipular para inverter a situação. Por exemplo, ele é capaz de fazer com que a vítima saia de lá sendo culpada, né? Com que ela se sinta culpada por algo. Aqui diz o seguinte também, gente, olha, vamos entender que existe um assédio psicológico. Assédio psicológico é toda vez que alguém começar a sonegar informações importantes. Por exemplo, você entra a trabalhar em determinada empresa e alguém coloca uma outra pessoa para te treinar. Só que essa pessoa, ela não fala o que você tem que fazer, tudo o que você tem que fazer. Ela te ensina pelas metades. Ela te ensina
e você não aprende a fazer o trabalho porque ela não te ensina completamente o trabalho. Isso é uma forma de assédio psicológico, é uma forma de assediar a pessoa para que ela não consiga se desenvolver profissionalmente no trabalho, né? Então, isso é problemático, gente. Isso é complicado. Fala também a respeito por exemplo, assim, os desempenho das funções, né? Por exemplo, a desqualificação dos resultados obtidos. Você colocar como que o funcionário ele não é bom o suficiente para que ele haja satisfação naquele resultado. Então, colocar como se você tivesse não dando o seu melhor, fazendo esse tipo de comentário maldoso, né, gente? Isso também é uma forma de assediar a pessoa, é uma forma de intimidar a pessoa, ridicularizar ela diante de características físicas e de comportamentos pessoais, além daquela criação de rumores, né, gente? Pessoas que saem fazendo fofocas, fazendo comentários, levando fofoca. Uma coisa que a pessoa deduz que e ela sai falando para que todos começam a cochichar para os cantos e comentar a respeito. Então, isso é também muito grave, né? Aqui vou falar um pouquinho o seguinte, qual que é o perfil da vítima do assédio moral? Vamos entender qual que é o perfil dessa pessoa, né? Qual que é o perfil dela? Como que ela se comporta? Como que você pode reconhecer essa pessoa fazendo esse tipo de atitude? Bom, primeiro, ela impor ao trabalho horários injustificáveis, né, de trabalho, fazer circular boatos maldosos ou caluniosos sobre o trabalhador, ou ainda insinuar que ele tem problemas mentais ou familiares, retirar do trabalhador seus materiais ou instrumentos de trabalho, como telefone, computador, impressora, armário, como uma forma de punição. Isso também, gente, isso é uma forma de assédio. Então, se você trabalha em determinado lugar e alguém fica fazendo esse tipo de comportamento, como esconder a sua ferramenta de trabalho, fazer coisas com que você perca tempo procurando por algo que você precisa para trabalhar, isto é uma forma de assédio, tá? Isso é uma forma de assédio moral. Os impactos, gente, que esse tipo de assédio, esse tipo de comportamento, ele traz um prejuízo para a vida da gente, né? As pessoas que são vítimas de assédio, elas podem desenvolver crises de depressão, de estresse, de ansiedade, né? Então, problemas graves, né? Como ataques de pânico, né? Como, que eu posso dizer o seguinte, elas podem desenvolver algum tipo de fobia pelas coisas, toque. Então, todo esse tipo de coisa, gente, traz prejuízos para a saúde da pessoa. Então, é isso que nós temos que ter em mente e ter cuidado. Quando nós presenciamos, isso é mais comum da gente presenciar do que a gente imagina. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, em outros ambientes, de repente em escola, enfim. Aonde a pessoa estiver que presenciar esse tipo de comportamento, isso é caracterizado como assédio. Seja ele em que âmbito for, seja ele na forma moral, na forma psicológica, na forma verbal, ou na forma sexual, ou na forma de stalking, de bullying, enfim. Qualquer desse tipo de comportamento é caracterizado como assédio, e isso é uma forma, existe lei para punir esse tipo de comportamento. Então, lembrando que se você já passou por algo semelhante, você vive isso no teu dia a dia, ou você conhece alguém que passa por esse tipo de situação de assédio, você pode fazer denúncia. Como eu disse, você pode denunciar através do 190 da Polícia Militar. Você pode, se for no ambiente de trabalho, você já pode denunciar no Ministério do Trabalho, né? Diretamente no Ministério do Trabalho, ou você pode denunciar diretamente no Ministério Público. Então, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Você vê que você tem várias formas de você se defender desse tipo de coisa. O que acontece muito, principalmente, gente, em relação ao assédio sexual, muitas vezes as mulheres principalmente, não denunciam porque elas sentem vergonha. Elas sentem como se elas sentem culpa
é como se elas se sentissem culpadas pelo comportamento do outro. E isso faz com que a pessoa nunca fale. Às vezes a pessoa sofre com aquilo, mas ela não tem coragem de denunciar, né? Só que quando não fazemos a denúncia, a pessoa vai continuar fazendo com outras pessoas, com outras mulheres. Por isso que eu digo que é importante a gente denunciar. Se for necessário, você precisa procurar ajuda profissional para aprender a lidar com esse assédio, aprender a lidar com os sentimentos que isso gera. Principalmente a pessoa que desenvolveu algum tipo de comportamento, como a ansiedade, como o estresse, como a depressão, pânico, fobia. E muitas pessoas passam a ter até, gente, sintomas físicos, que são dores de cabeça, são problemas no estômago, aquelas pessoas que têm aquela dor no estômago, né? Então, isso pode estar relacionado exatamente pelo ambiente de estresse dele, né? Por ambiente de estresse. Então, por isso que é necessário que a pessoa venha a tratar disso de uma forma, a olhar de uma forma mais carinhosa para si. Procura ajuda profissional, vai num psicólogo, num psicanalista, fala com ele e vá se livrar disso, porque muitas vezes esse sentimento de culpa faz com que você não denuncie isso. Isso nunca não melhora porque você não denuncia. Como que a vítima de assédio, como que ela deve lidar com isso? Bom, se você sente que está sendo vítima de assédio, procure alguém de confiança para conversar e consulte a orientação jurídica para ajudar você a decidir a melhor maneira de proceder. Colete a maior quantidade possíveis de informação, né? Como, por exemplo, nome do agressor, testemunhas, descrição dos fatos, local, data, horário. Se você tiver provas por câmeras, tiver gravações, mensagens ou pessoas que estiveram perto quando aconteceu o episódio. Então, isso é muito importante que você tenha essas informações para você fazer a denúncia, porque é uma forma de prova que você precisa ter, né? Como eu disse, né? Não é incomum que a vítima tenha vergonha e medo de denunciar um crime de assédio. Mas é importante que a gente quebre o silêncio. Porque se você quebrar esse silêncio, isso vai parar. A pessoa não vai cometer o mesmo comportamento com outro funcionário, né? Então, precisa denunciar, sim. Aqui também, a gente fala, muitas vezes a gente precisa denunciar isso. Dentro da empresa, a gente tem uma questão, uma hierarquia. Nós temos os nossos chefes, temos os superiores da empresa. Se você falou, se você está acontecendo algo ali, você tem que levar para a pessoa que está acima dele. Precisa fazer a denúncia. É necessário, né? Então, uma dica importante é buscar orientação psicológica em conjunto, né, com a jurídica. Você acredite que seu agressor você tem que pensar o seguinte: você tem que entender, você não é culpado por ele estar te assediando. Você tem que tirar o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha e fazer a denúncia sim. E a psicoterapia, gente, quando a gente fala de procurar um psicólogo, um psicanalista, é porque a psicoterapia ela vai dar ferramentas para a pessoa aprender a lidar com isso de uma forma saudável, a lidar com o medo, a lidar com a vergonha, com a ansiedade, com o sentimento de culpa e livrar ela desse tipo de sentimento, porque ela não é culpada pelo que o outro faz. Ela não tem culpa pelo comportamento do outro, né? Então, por isso que é importante que você procure ajuda. Você precisa afastar do sentimento de culpa. A responsabilidade do assédio, gente, é unicamente e exclusivamente do assediador, é do agressor. Então, nenhum ato pode justificar esse comportamento. Por isso que é importante que se faça a denúncia, né, que você liga, que você leve até as autoridades competentes e faça a denúncia sim. Quando nós falamos desse tipo de situação, vale lembrar que 80%,
são mulheres que sofrem sofrem com assédio. 80% são mulheres. Em variados ambientes, tá? Em variados ambientes. Não é só no ambiente de trabalho, isso pode ser no ambiente social, isso pode ser no ambiente escolar, enfim, 80% das mulheres sofrem algum tipo de assédio, seja sexual, seja moral, seja psicológico, verbal, bullying, seja stalking, enfim, né? Sofre esse tipo de coisa. E 15% desse percentual são homens, gente. Não pensa que homem que não sofre esse tipo de situação, que sofre também. Muitas vezes homem também sofrem tipos de assédio também. Eu estava lendo uma reportagem que falava de um funcionário de uma determinada empresa que nos Estados Unidos, porque ele denunciou a chefe, a patroa, porque a patroa assediava ele o tempo todo, assediava ele sexualmente, até o ponto em que ela demitiu ele por conta disso. Ele era casado, ele contou para a esposa e gerou uma situação ali e a patroa mandou ele embora por conta disso. Então, não é raro, gente, a gente escutar falar que homem também é vítima de assédio sexual. E, infelizmente, né, nós estamos num mundo onde as pessoas elas se comportam de formas assim extremamente grosseiras e absurdas, né? Eu acho que vale que a gente tenha respeito pelo outro, tenha respeito pela outra pessoa, independente se homem ou mulher, independente se é no ambiente de trabalho ou na escola ou socialmente, enfim, em qualquer lugar a pessoa merece respeito, né? Então, vale lembrar que a responsabilidade da pessoa que é assediada, né, vale assim, o trabalho da pessoa, a responsabilidade é do agressor e não da vítima, né? Então, a responsabilidade, a culpa é do agressor, é da pessoa, é do assediador, não é da pessoa que está sendo assediada. Isso é uma coisa que você tem que livrar desse sentimento de culpa, né? Livrar disso. Falando em terapia, né? Eu estou atendendo, gente, na terapia online, já estou atendendo terapia online. Então, as vantagens da terapia online hoje, eu vou falar as vantagens da terapia online. O porquê que é importante hoje em dia, você, de repente, você pode fazer terapia sem sair da sua casa. Tem a questão da flexibilidade de horário, tem a questão da comodidade de você estar na sua casa, você não precisar sair. Tem a questão de você favorece a tua acessibilidade ao local, por exemplo, você não precisa se preocupar de ir em lugar que você chega lá não acha estacionamento, né? Você está na sua casa, você não precisa se preocupar com isso. Economizar tempo, né? Vai economizar seu tempo de sair de casa para ir em tal determinado endereço. Então, e sem contar, gente, que oferece os mesmos benefícios, né? Então, se você quer fazer, de repente, passar para fazendo algumas sessões de psicoterapia, você não precisa mais sair da sua casa. É só você agendar o seu horário, marca o horário, você vai ser atendido com toda a confidencialidade, com todo o sigilo, com toda eficácia no tratamento, da mesma forma. A única diferença é que você não precisa sair da sua casa. Basta que você tenha um celular e uma câmera. Então, basta somente isso. Então, você não precisa de muita coisa. Se você preferir fazer só por áudio, dá para fazer somente por áudio também. Você não precisa nem usar, nem fazer pela câmera. Não precisa. Se você não quiser se mostrar, você pode somente falar, não tem problema, tá? Então, hoje a terapia online, gente, é uma das modalidades que veio para facilitar a vida das pessoas. E é uma coisa que veio para ficar. Né? Hoje em dia já existem os consultórios que atendem por teleconsultas. Já existem as teleconsultas dentro dos consultórios. O médico que te atende você dentro da sua casa. Por exemplo, eu quero me consultar, eu marco meu horário com o médico liga a tela, eu estou na minha casa e ele me atende, ele me consulta. Então, já tem todas as ferramentas necessárias para você ser atendido com a mesma qualidade, com a mesma eficácia,
sem você precisar sair da sua casa. É tudo na comodidade do seu lar, no horário que lhe convém, no horário que lhe é favorável. Basta apenas isso. E sem falar que você não precisa se preocupar com estacionamento, você não precisa se preocupar que tem que sair de casa. Você pode chegar na sua casa, você não precisa, do jeito que você quiser, o horário que você quiser, você é atendido. Então, se você quiser agendar uma consulta, você pode ligar no 44, no 99987-2669. Você pode falar diretamente comigo que a gente marca o horário. Outra coisa, nos próximos dias, eu estou estudando, nos próximos dias, se a gente vai estar falando a respeito do Clube Mente Renovada, que é uma associação, que é um clube para psicanalista. Nós temos muito profissionais lá, que tem, vive uma forma que você sempre está reciclando. Nós que tratamos saúde mental, nós nunca paramos de estudar, gente. Nós nunca paramos de estudar. Sempre estamos estudando, sempre estamos aprendendo, evoluindo, para que nós possamos cada vez mais prestar um atendimento de excelência para os nossos pacientes. Então, o Clube Mente Renovada, através do CO, Dr. Michel, que é psicanalista também, a gente tem aula constante. Se você é psicanalista e gostaria de fazer parte do Clube Mente Renovada, venha com a gente, que você vai ter todo o suporte. Lá nós temos os podcasts, nós temos as aulas ao vivo, lá nós temos troca de experiências, nós temos a consultoria, lá nós temos a consultoria também, e temos todo o aparato por lei, porque enquanto psicanalista, nós não temos um CNPJ exclusivo, mas através do Mente Renovada nós podemos emitir notas e tudo mais, porque o Mente Renovada, ele é uma empresa psicanalítica, escola, e ele tem tudo para que você possa, através da escola, oferecer nota, todo o documento que precisa dentro da lei, tudo amparado por lei. Então, você que é psicanalista, quer fazer parte desse grupo, vem com a gente, porque Dr. Michel, meu professor, vai ter muito prazer em receber vocês lá. E sem falar que a gente está todo o tempo nós estamos estudando, estou terminando aqui umas aulas de do meu doutorado, e logo vocês vão ter novidade aí, tá bom? Quem sabe a gente futuramente traz o Clube Mente Renovada para Maringá. Mas é isso que importa, gente? A gente sempre está aqui em atividade, sempre buscando e reciclando, porque isso é muito importante. Meu celular deu uma travadinha, gente, eu não consigo ver os nomes das pessoas que estão no programa. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui. De vez em quando meu celular enrosca, gente. De vez em quando ele faz umas situações que deixa a gente meio complicado. Agora achei aqui, ó. A Loreci Ferreira, lá de Cascavel, tá ligadinha com a gente. A minha amiga Jesuína Silva tá ligadinha. Meu amigo Ronaldo Rocha, lá de São Paulo, ele que também é terapeuta, ele que também é hipnólogo, tá ligadinho com a gente também. Boa noite, Ronaldo, muito obrigada da sua presença aqui. A minha filha Beatriz tá ligadinha. A Indianara Carvalho tá ligadinha também, ela que é cantora, de vez em quando ela vem cantar aqui pra gente. E meu celular deu uma travada de novo, então eu não consigo ver se tem mais gente aqui. Mas peço para você deixar o seu like, compartilhar essa publicação, marcar os seus amigos. Se você já ouviu falar de alguém que passou pela situação de ser assediado no trabalho, marca seu amigo. É importante que a sua amiga, seu amigo, ouça esse programa, saiba quais são os canais de denúncia, saiba como que deve ser feito e o quando e como caracterizar um assédio e que tipo de assédio. Então, a Ronaldo respondeu aqui, ó, é um prazer. Prazer é todo meu, Ronaldo, Sempre estou acompanhando o seu trabalho também, Um ótimo profissional e eu super recomendo, Eu já
já fizemos algum trabalho juntos, né? Aliás, você está me devendo, hein, Ronaldo? Qualquer hora passar um vídeo para mim falar do seu trabalho aqui no meu programa, né? Eu já falei para você sobre isso. Mas maravilha, gente. Tenho que terminar o programa, tenho que ir embora. Já o programa do Jota vai estar recheado de coisas. Ele que trata de vários assuntos, de vários temas. Vai vir várias pessoas aqui conversar com ele. E não perca, gente. Vai estar na sequência do meu programa, às 20 horas ele começa. Fica ligadinho. Não perde não, tá? Para nós é muito importante que você esteja com a gente, que você deixa seu like, compartilha. E se você tiver algum tema específico que você gostaria que fosse falado aqui, que fosse tratado, deixa escrito, né? Deixa aqui nos comentários escrito que que eu vou estar trazendo, né? Eu acho que é importante a gente poder falar de coisas que a população quer, que a população precisa, né? Ou que vocês têm interesse em saber mais sobre o assunto. Então, vem com a gente, deixa anotadinho aí que a gente marca para você. Lembrando, né, só o finalzinho, eu vou dar uma recapitulada aqui, a doutora Cíntia, né, que é secretária municipal de assistência social aqui de Sarandi, pede, né, ela passou aqui para falar, para lembrar você que mudou de endereço, vai lá, atualiza seu endereço novamente lá no Cadastro Único, né, porque esse cadastro é muito importante para que você não perca os seus benefícios, né? E se você tem alguém com algum tipo de dificuldade que precisa de assistência, de atendimento, vocês podem ir lá também, falar que o pessoal vai até a casa da pessoa e vê a necessidade, faz o que precisa fazer para encaminhar a pessoa para receber os benefícios que é preciso. O cadastro atualizado, gente, do Bolsa Família, porque senão bloqueia. Se você não mantiver atualizado o cadastro do Bolsa Família, você vai perder o benefício. Então, para você não perder, mantenha atualizado. Mudou de endereço, vai lá, atualiza. Se você mudou o telefone, se veio mais alguém outra pessoa morar na sua casa, enfim, mudou a família, é importante que esse tipo de informação seja levado lá para colocar certinho dentro do cadastro para que você não perca os seus benefícios, tá bom? Então, a doutora Cíntia reforçou isso aqui no programa. Então, percebe aí, se você mudou de endereço recentemente, não atualizou, vai lá essa semana, atualiza, deixa certinho e você vai estar recebendo seus benefícios certinho, tá bom? Gente, não esqueça, dia 25/8, né, às 20 horas no Clube do Vovô, o concurso da Miss Melhoridade Regional. É importantíssimo, gente, que você vá prestigiar esse evento. Vai lá, vai estar várias cidades da região, vai estar lá com os seus torcedores. Vai você lá também torcer pelas candidatas, vai apreciar o evento, porque é um evento grande, um evento bonito. Assim como agradeço imensamente os participantes do evento anterior que estiveram conosco, os empresários, né, reforçando aqui, Alfredo Pérez, o Neres da Imobiliária, o Marcelo Sam, o Evandro da Unifama, a Sol Mensagens, são da Oral Time. Então, enfim, o pessoal que estiveram conosco, que nos apoiaram durante o evento. Então, a gente agradece de coração a participação e a gente conta com vocês novamente. Gente, muito obrigada. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. E segue aí, tá? Programa do Jota. Tchau.